Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, eu vou atender um pedido hoje, né, que eu mostrei num outro vídeo sobre o FileGrab, que foi aquele software que eu comentei que eu fiz que faz monitoração de, de novos arquivos, né, criados no File System Windows, né. E mais de uma pessoa comentou e falou assim, poxa, explica aí como é que foi esse desenvolvimento, como é que você fez e tal, no nível de código, né. Falei, beleza, vamos ver se eu lembro, né? Porque tem tempo que eu não mexo nele. Mas eu baixei aqui do GitHub, eu nem tinha mais na minha máquina, o FileGrab Master, né? O repositório lá, o código inteiro, e abri aqui no Visual Studio 2017, que é o Community Edition, né? Você baixa isso no site da Microsoft de grátis, né? Não precisa se preocupar. Bom, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é rodar ele aqui para ver se ele roda. Beleza, parece bom, né? Tá ok. Vou fechar o carinha aqui. E, legal, vamos dar uma olhada então agora no nível de código, né? Como que ele foi desenvolvido, né? Bom, ele tem aqui um único formulário, né? Por isso eu fiz o formulário, né? Porque assim, essa programação, isso vem de uma herança do VB e tal, Delphi, né? De orientada a eventos, você criar o formulário, criar os botões, desenhar isso tudo, né? E depois colocar os eventos em cada clique de botão e coisas do tipo. Não sei quem ainda... É um approach um pouco antigo, mas até hoje usual, né? Para aplicações com interface gráfica assim. Então você vê que eu criei uma coisa só, né? Os recursos, as coisas que você seta e tudo ficam aqui, né, no mesmo lugar e tal. É um formulário só, sabe? Não tem aquele arquivo, opções e aí abre um outro formulário, só para facilitar. Eu falei, vou escrever, vou colocar tudo num só botei umas orelhinhas aqui diferentes, né? E assim vai. Então, basicamente, todo o código do programa fica nesse FRM main aqui. Tá? Esse é todo o formulário, né? Todo o código mesmo dele fica aqui. Deixa eu fechar isso aqui para ficar mais visível, certo? Esse é o lance. E aqui o que acontece? Se a gente olhar o código dele, se eu der 2 cliques no botão Start aqui, a gente cai para uma janelinha de código, onde na real tem o código de tudo aqui, né? Todo de todo o programa aqui, né? Porque, como eu falei, é um arquivo só, né? Então, aqui começa o código dele, né? O namespace aí o nome dele, FileGrab, né? E aqui a primeira classe, que é o formulário main. É assim que o C# divide o negócio, né? O que acontece? Como eu falei no vídeo sobre o FileGrab, eu não tinha, né, eu procurei alguma coisa que me informasse quando o Windows, que programaticamente, né, me informasse quando o arquivo tinha sido criado, e não encontrei nada pronto. No entanto, no .NET, eu encontrei uma classe chamada File System Watcher, né? Então tá lá, o Class System.io File System Watcher. É uma classe com um nome muito interessante, né? E eu fui pesquisar para ver como é que funciona, e ela faz exatamente o que eu queria, né? Aqui eu acabei criando uma lista delas, mas só para não complicar a explicação, vamos trabalhar com essa daqui, né? Aqui tem um watcher, né? Então assim, você cria um objeto dessa nova classe, né? Instancia um objeto dessa classe watcher aqui. A partir desse momento, todos esses... Ele vai monitorar, né? Na verdade você define, né? Mas você coloca para monitorar vários tipos de eventos, certo? Então, é o seguinte, ó, você cria aqui um watch, né? Que é exatamente um file system, um objeto, né, instanciado dessa classe file system watcher, né? E você coloca, tem várias propriedades aqui na hora de definir. Se a gente digitar aqui, ó, watch. Aí, só o watch ponto, né? Já vem aqui todas as propriedades possíveis. O
que acontece? Um objeto dessa classe, né, ele tem algumas opções. Aqui eu coloquei o buffer, né, que é quanto ele vai utilizar de memória, né, e aí isso está numa configuração do programa. Né. Qual é o caminho que ele vai monitorar? Até então a gente não falou de criar arquivo, deletar, mover. Monitoração, ele precisa de um caminho. Qual o caminho que vai ser monitorado o arquivo? Né? E aqui por padrão, se vocês notarem, eu faço um loop por todos os drives que eu peguei aqui com né, com um método do getDrives, de uma classe driveInfo. Eu faço um loop por todos os drives. Né? Se o drive for um drive fixo, ou seja, uma partição de um HD, né, eu crio um objeto de watch para ele e adiciono numa lista de vários objetos watch. Então, assim, o programa ele já tem uma lógica bem mais avançada do que simplesmente utilizar a classe watcher, né? Vou voltar para a explicação dela, depois eu volto para esse programa. Então vamos lá. Supondo aqui, focando só nesse ponto aqui, só aqui, esquece todo o resto. Focando aqui para explicar como é que a classe File System Watcher funciona. Você seta os parâmetros para ela, um path, né? Então qual diretório vai monitorar. Aqui poderia ser um diretório qualquer, sabe? Tipo assim, C, tools, bin, sei lá. Né? Poderia ser esse diretório. Vai monitorar esse diretório aqui agora. Entendeu? É que eu coloquei, né? Esse programa lê de outro lugar. Mas ele monitora aquele diretório. Né? Aí você define se isso vai ser recursivo, né? Se inclui os subdiretórios ou não. Ok? O tipo de filtro que ela vai ser notificada, nesse caso aqui, é o nome de arquivo. Porque tem outros aqui, ó. Se a gente colocar aqui, ó, notify filters. Ponto. Ó, a gente tem aqui também quando o arquivo é acessado, né? Se o arquivo é escrito, né? A hora que o arquivo foi criado, tem um tipo de notificação que vai chegar. Né? Por onde ele vai filtrar essa notificação? Eu coloquei aqui pelo nome de um arquivo, porque um arquivo criado, que era o meu objetivo, né, ele vai ter sempre um nome. Né? Então um nome apareceu, ok. Agora, o tipo de evento em si. Né? O evento em si, a gente tem criação, né? Se você colocar aqui o watch, a gente tem o created, né? Que é quando um arquivo, no caso como eu botei file name, é criado. Né? Tem deletado, né? E tem vários outros aqui. Né? O renomeado e tudo. O que eu queria era justamente somente arquivos criados. Né? Isso aqui pode ser facilmente extensível, né, para arquivos de outro tipo. Né? E o que acontece? Aqui tem um mais igual, porque pode haver vários eventos, né, direcionados para quando um arquivo for criado. Né? Então tem um mais igual aqui. Nesse caso aqui, daria no mesmo ou mais igual ou igual. Quando o arquivo é criado, só uma coisa vai acontecer. Né? Tudo bem. E o que acontece é que tem aqui uma função chamada onCreation. Né? O nome da função é o que você passa para ela. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Bom, não sei como é que eu volto aqui. Mas vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte. Você diz que quando o arquivo for criado, você vai passar um novo handler, que é basicamente uma função. Quando o arquivo for criado, essa função que você escreveu vai rodar. O nome dessa função, eu dei esse nome, é onCreation. Poderia ser qualquer outro. Né? E eu digo que ela virou um handler, né? Por isso esse new file system handler aqui é o jeito de usar. Né? OnCreation, a partir desse momento, todo arquivo criado, quando um arquivo for criado, essa classe, se esse objeto estiver instanciado, né, estiver rodando, ela vai chamar essa função onCreation, que foi você que escreveu. Nesse caso aqui, foi que eu escrevi. Né? Esse enable raise events habilita isso, igual a true passa a funcionar, beleza? E essa parte aqui são os meus checkbox, né? Que eu estou fazendo uma lógica aí para quando... Porque assim, se o cara colocar para monitorar todo o disco, por exemplo, né? Aí
tem que definir um filtro, né? Você quer buscar arquivos asterisco.exe, asterisco.txt, né? E aí eu estou fazendo essa lógica aqui porque esse programa ele tem uns botõezinhos, né? Essa lógica serve para isso aqui, tá vendo? Isso aqui habilitar, desabilitar, isso aqui habilitar, desabilitar, é exatamente essa lógica que está aqui, tá vendo? Se a regra, né, tiver checado e o texto da regra for diferente de vazio e o texto da regra de regex for não tiver checado, está sendo negado aqui, o filtro vai receber, porque o watch.filter é justamente aquele filtro, né, asterisco ponto alguma coisa, asterisco ponto, né, e esse filtro ele só vai entrar na regra se o usuário, né, escrever alguma coisa. Aqui é uma parte de programação que não tem a ver com a classe em si, é mais a parte lógica ali, né. Só isso já seria suficiente para monitorar um único path, ok? Para monitorar um único path, isso daqui, ó, essas linhas de código aqui já seriam suficientes. Então, se você criar um arquivo em branco, né, um projeto em branco, né, colocar essas linhas de código aí que estão selecionadas, né, claro, o internal buff, por exemplo, nem precisa mexer, porque ele já tem um tamanho padrão. Colocar um path que você queira, né, definir se quer subdiretório ou não, ele também já tem um padrão, que eu não lembro qual é, o filtro e o nome de uma função, essa função vai ser chamada quando o arquivo for criado, simplesmente com essas linhas. É muito simples usar essa classe, né? E o que essa função faz? No meu caso aqui, eu que quis, né, que ela copiasse esse arquivo, e para isso eu usei, né, uma função de cópia, né, e tudo, para algum lugar. Só que eu também coloquei suporte à expressão regular. Então, assim, todos os arquivos monitorados eles serão recebidos, né, por esse argumento aqui e, beleza? Que é a própria file system watcher, né, a classe vai passar para essa função quando disparar. E aqui tem o e.fullpath, né? E aí eu já coloco. Se tiver uma regra de expressão regular, aí foi plus, né, que eu coloquei no software. Ele vai pegar esse full path do arquivo que foi criado, que ele vai receber, e vai bater com a expressão regular, né? Se não bater com a expressão regular, já retorna. E aí, essa função vai ser chamada de novo quando um novo arquivo for criado no sistema. Mas isso aqui é tudo opcional, fui eu que coloquei o item de expressão regular, certo? Se der tudo certo aqui, né, a expressão regular bateu e tudo, ou caso ela não esteja sendo usada, por isso que isso aqui está dentro de um if, né, if, tá vendo, CHK rule, que é de expressão regular e tudo, aqui, ó, esse é de expressão regular, se estiver checado. Aí entra a cópia, né? Então aqui tem simplesmente a cópia, né? Se o arquivo não existir, retorna, né, se ele não conseguir ler, mas se ele conseguir ler, existe uma cópia e aqui está o file.copy, ele copia para um novo diretório, né, para um outro lugar, beleza? E aí se tiver a opção de checar os timestamps, perdão, de preservar os timestamps, uma opção opcional, né, claro, por isso que é opção, que eu também coloquei, que fica aqui, ó, tá vendo? Preservar os timestamps, né? Se essa opção estiver checada, vai ser copiado, né, o last access time, o last write time do arquivo original para o arquivo de destino, né, só para não perder porque pode ser uma informação, né, num contexto de forense e tudo. Então, essa já é a função que você faz o que você quiser, né? Eu chamei de onCreation, mas pode ter outro nome. Você faz o que você quiser com o arquivo. Você recebe o arquivo aqui no i.fullpath, beleza? Se você quiser ver aqui, ó, o que tem nesse objeto, basicamente o fullpath é o mais interessante, porque você pega todo o path, né, do arquivo criado, e aí você faz o que você quiser com ele, abre ele, apaga, altera, sei lá. No meu caso aqui eu só quis logar e copiar, né? E assim vai. E uma outra coisa que eu coloquei também nesse programa aqui, também como um plus, se tiver, né, aqui são as ações que o usuário pode fazer na captura, ele copia para algum lugar ou faz um upload para um FTP. Então eu coloquei aqui, usei uma FTP Web Request, uma classe aí também já pronta do .NET, para fazer upload desse arquivo para um servidor FTP.
Beleza? Mas isso é tudo plus, né? Como eu falei, o core mesmo, né, dessa aplicação é essa classe File System Watch, é ela que faz tudo, né? E são essas linhas aqui. Ó. Com essas linhas aqui você já conseguiria fazer uma aplicação similar. Todo o resto é programação de clicou no botãozinho, checou, não checou, colocou uma expressão regular e por aí vai. Já que você recebe o nome do arquivo, o path completo, você pode aplicar uma expressão regular, por exemplo, para saber se é o que você quer. Foi nisso que eu pensei quando eu fiz aquilo. E a outra, digamos assim, a outra pensada, né, porque isso aqui a classe já faz. O que eu coloquei a mais aí? Expressão regular, upload para FTP, cópia, preservar o timestamps, tudo isso fez parte, né, digamos assim, de um processo criativo que eu pensei e quis colocar. Uma outra coisa que eu achei legal também essa classe, você instancia um objeto da classe File System Watcher e você não consegue colocá-lo para monitorar dois diretórios diferentes. Ele só tem uma propriedade path. Eu falei, porra, como é que eu vou fazer isso? Porque a gente pode estar numa máquina que tenha, por exemplo, um HD com 2 partições, ou 4 HDs, que seja. Eu quero monitorar a criação em tudo, em todas as partições de todos os HDs. Como é que eu vou fazer isso? Né? Por isso eu fiz esse lance aqui. Né? Eu não criei um Watcher só, certo? Eu criei uma lista, tá vendo? Eu criei uma lista, né, de objetos da classe File System Watcher, ok? E nessa lista, né, aqui eu faço um loop pelos drives para ver as partições, né? Nessa lista eu crio para cada, por isso tem um for each, né? Para cada drive aqui fixo, né? Se ele for para cada drive existente, se ele for fixo, eu crio um novo objeto, eu instancio um novo objeto da classe File System Watcher com os mesmos parâmetros, né? E adiciono naquela lista, que é a lista que eu chamei de watches, tá vendo? Adiciono naquela lista. O que vai acontecer? Né? No final das contas, se eu tiver 4 partições aqui, por exemplo, eu vou ter 4 objetos watcher idênticos, né, com as mesmas coisas, funcionando em paralelo, porque eles estão todos nessa lista. Todos eles estão com enable raise events igual a true, então todos eles estão rodando. Então, essa mesma função onCreation, ela vai receber os eventos, se tiver 4 partições aqui, por exemplo, de 4 partições, né, de criação de arquivo em 4 partições diferentes. Foi o jeito que eu encontrei de monitorar mais de um diretório, no caso aqui de partições, né, admitindo que um diretório seria tipo D dois pontos contra barra, o outro seria E dois pontos e tal. Foi o jeito que eu encontrei de monitorar vários ao mesmo tempo, né? Ao invés de usar um objeto de uma classe, eu usei 4 objetos, 5, depende, né, de quantos for each isso aqui, quantos drives existirem aqui vai rodar. Né? Poderia deixar o usuário também colocar vários, ao invés dele escolher um diretório, porque aqui tem uma limitação, né? Ele coloca todo o sistema e ele monitora todas as partições, por causa desse loop aqui, desse for each. Mas se o usuário quiser colocar, por exemplo, só 2 diretórios, não dá, né? Aqui ele só coloca um diretório ou todo o sistema. Se ele quiser colocar 2 ou 3 ou 4 diretórios diferentes, não dá, né? Teria que criar via código aqui, né, para que o usuário colocasse quantos diretórios ele quer monitorar, aí o código teria que contar quantos diretórios tem, fazer um loop e criar, né, o número exato de objetos, distanciar o número exato de objetos dessa mesma classe e monitorar tudo. Então daria para fazer também. É que eu não quis porque isso aqui já me atendia. Né? Normalmente eu monitorava, né, somente ou o desktop quando estava fazendo um teste, ou o sistema inteiro mesmo, que era o que eu mais usava quando eu estava usando esse software aqui. Ainda uso, né? E ainda uso também a opção do sistema inteiro. O que eu uso no meu dia a dia quando eu preciso? Sistema inteiro, e na hora de capturar eu copio para um diretório de rede. Eu monto um diretório de rede e copio para lá. Porque esse loop aqui, ele pega fixo, tá vendo? Então ele não pega diretório de rede. Então não precisa se preocupar. Ele não vai ficar monitorando, porque assim, eu precisava garantir, aqui tá vendo, network e tudo, eu precisava garantir que eu não monitorasse o meu diretório de destino da cópia dos arquivos, senão foi criado um arquivo num diretório monitorado, aí ele copia para o destino,
é um evento de criação de novo, né? E ele entra no loop infinito. Então eu precisava disso. Então o diretório do drive em si, como é esse caso aqui, ó, o diretório do drive em si, ele aqui quando o cara escolhe um diretório só, né? Se ele escolher um diretório só, o path, tá vendo, vai ganhar o texto do txtpath, que é aquele campo de texto que está lá para receber o diretório. E aí, né, eu preciso garantir, né, que o diretório de destino não seja monitorado, né, que o negócio não vá para lá. Né. Então ele já coloca aqui, ó, tá vendo? Se for diferente disso, então essa comparação aqui, ó, dentro acho que eu fiz alguma coisa aqui. Isso. Essa comparação aqui dentro da função que vai ser chamada quando o arquivo for criado, ela já é uma comparação que impede isso, ela já retorna, tá vendo? Se eu estiver tratando do diretório, né, se for uma monitoração no diretório de destino, retorna a função. Então ela encerra, né, e ela não segue, senão ele vai tentar copiar o arquivo de lá para lá mesmo, enfim. Aqui é necessário, né? Bom, e foi basicamente assim que eu montei isso, né? Depois o resto é só regrinha de cosmético, assim, né? Umas coisas, né? Tipo, por exemplo, tá vendo? Se o botão Start está igual a Start, né? Quando ele for clicado, aqui é um evento de clique do botão, tá vendo? Um evento de clique do botão Start. O que o evento de clique do botão Start faz? Coloca... tem um monte de coisa aqui que ele faz, né? Coloca aqui o background da regra como rosa. Isso é caso a regra esteja setada, né? Então, por exemplo, eu coloquei uma regra aqui, né? Asterisco, ponto, DLL, né? E mando marcar aqui, tá vendo? Esse tipo de coisa aqui, esses botõezinhos e tal, vão validando isso, né? Então, se a regra não validar com uma expressão regular, ele fica rosinha, né? Se for uma expressão regular válida, aí já não fica, e assim vai. Então tem isso. Aí está aqui o código do start, né? Aqui tem um backcolor da regra. Aqui tem, ó, ele sai, né? Se tiver o hide window, que é essa opçãozinha aqui, né? Ele sai do text, porque se eu não deixar, né? Ele fica aqui de boa. Tá vendo? Ele faz várias coisas, né? Quando eu dou um start aqui, ó, o texto do start vira stop, ele adiciona um running aqui no título, né? E fica tudo desabilitado, que você não pode mexer enquanto ele está monitorando, né? E aqui está stop. Se você clicar no hide window, tudo some, tá vendo o ícone aqui, a janela, pum, some tudo, né? E assim vai. Então tem o que eu falei, ó, o texto vira stop, né? O texto do formulário, e aí como eu estou no próprio formulário, eu referenciei com this, né? Ele recebe aqui eu concatenei, né? Porque ele já tem um título file grab, concatenei com espaço running, né? Change controls é uma outra função que eu fiz, né? Que coloca, essa função recebe false ou true, né? False ou true, e ela coloca todos os controles ali, ó, igual o que ela recebeu. No caso, é uma maneira que eu achei rápida, né, de colocar todo mundo, a propriedade enable de todo mundo como false. Eu coloquei false, se eu passar true, ela habilita todo mundo, porque tá vendo, tá igualando todo mundo ao estado que é recebido aqui. Então, e aí o WhatStart, né? O WhatStart é a função que eu estava mostrando para vocês. Então, assim, essa foi a maneira que eu encontrei, né, para monitorar isso. E aí tem uns to-dos aí que seria legal de ter, né? Tá vendo? Tem umas coisas comentadas aqui, ó. Eu queria colocar como você criar esse arquivo, né? Por exemplo, ter o nome do arquivo no destino, ele ser não o nome original, mas o MD5 do nome original, né, com a extensão SHA-1, alguma coisa do tipo. E esse formato aqui seria para o próprio usuário definir, né? Então eu quero que o nome do destino final seja md5. Sei lá, nome. Se ele definir assim, aí lá quando o arquivo for capturado e for ser copiado, vai ser copiado para md5.nome original dele. Entendeu? O MD5 dele, o hash MD5 ponto original. E aqui foram alguns campos que eu pensei, né? Então isso era um to-do aí que estava aí para ser feito, por isso que ficou aqui comentado.
Uma outra coisa que eu queria fazer era criar um arquivo de log para todos os arquivos que tenham sido criados. Porque aqui ele está, né, colocando tudo, e se eu criar um arquivo aqui, acho que ele já vai, olha lá, já está monitorando, né, arquivo.txt, tá vendo? Ele fica logando aqui nessa barra de status, mas depois que eu dou stop e tudo, ele não salva isso em nenhum lugar. Seria legal ter um log dos arquivos criados, provavelmente lá no diretório de destino, né, um .txtzinho com todos os arquivos que foram criados, a hora, o hash dele, coisas do tipo. Seria legal ter um log também. Então, assim, ele tem uns to-dos interessantes que, honestamente, eu não tenho tido tempo para desenvolver, e é por isso que não está desenvolvido, né? Além disso, como eu falei, tudo isso aqui está num arquivo só, né? Fica um pouco complicado de ficar escrevendo, né, e tal. O negócio começa a ficar bem grande. Está todo mundo na mesma classe aqui. Eu queria dar uma separada nisso, uma organizada nesse código, mas eu não manjo muito de C#. Eu basicamente criei esse código aqui googlando, sabe? Tipo, como acessar FTP via C#. Aí eu achei um código de exemplo lá, beleza, coloquei aqui, né? Como copiar um arquivo com C#. Achei um código de exemplo lá, coloquei aqui. E assim vai, né? Foi assim que eu fui fazendo esse software aí, tendo algumas ideias, copiando muita coisa do Stack Overflow, internet e coisas do tipo. No final, saiu esse monstrinho, né, que tem sido útil para mim. E, como eu falei, é um software que eu não encontrei outro igual, que faça a mesma coisa. Por isso, eu curti, né, fazer, precisei fazer e uso, né, e acho ele útil, né. Aqui está a questão do formato, você vê que está desabilitado porque é um to-do, né, o recurso não está funcionando, né. E aqui mais algumas opções. Criar uma árvore de diretório para, por exemplo, se ele copiar um arquivo, também não está implementada essa opção, se ele copiasse um arquivo de diretório dir1 barra dir2 barra dir3 barra arquivo, ele criasse a mesma árvore lá no destino, dir1 barra dir2 barra dir3 barra arquivo, para você saber que ele foi criado nessa árvore. O log também ajudaria, né? Um log mostrando onde o arquivo original foi capturado, né? Também ajudaria, talvez nem precisasse dessa opção. Mas ele pode evoluir bastante, né, para uma ferramenta bastante profissional. Pode ter upload aqui, sei lá, para um Dropbox da vida via API, sei lá, né, qualquer coisa assim, para uma Amazon, alguma coisa do tipo. SFTP no lugar de FTP, não sei. E tem uma coisa importante, né, que é um to-do que já é um bug na real. Se você der um hide window aqui e der um start, eu queria colocar um atalho de teclado, tipo Ctrl Shift T, alguma coisa assim, para ele poder voltar, né? Aqui, como ele está rodando no contexto do Visual Studio, eu consigo dar o stop. Mas rodando ele a Vera, né, dando 2 cliques lá no exe, e você colocar o hide window e mandar monitorar, você não consegue voltar com o programa, você teria que matar o processo aqui. E eu queria colocar um atalho de teclado, né, para ele voltar, né? Eu teria que matar, tem que achar ele aqui e matar, né? Tá vendo? Eu queria pôr um atalho de teclado para ele poder voltar legal, né? Isso seria interessante. Algumas pessoas perguntaram por que eu fiz essa opção, e essa opção foi para... Imagina que você deixou um honeypot aqui rodando de um Windows, certo? Um honeypot, né, você tem o binário compiladinho aqui, né? Vou deixar ele aqui, pá. Ele está aqui compilado, está aqui o binário, ele tem um íconezinho dessa mãozinha, né? E aí você mandou monitorar todo o sistema, capturar e copiar para um diretório de rede X, ou para um FTP, ou para os dois, né? Beleza, configurou tudo, deu OK, o hide window. Para que o hide window? Se isso for uma máquina Windows, estiver rodando tipo um servidor, Windows Server, né? E algum atacante ou na máquina, né, entrar, invadir, conseguir entrar a máquina, o que eu queria é que ele não visse que esse programa estava rodando. Okay? Por isso que eu botei o hide window ali. Então ele vai ficar fazendo alguma coisa, cria um arquivo, ele vai fazer upload das ferramentas dele para continuar, e por trás o hide window, o file grab está pegando tudo e mandando para o teu servidor. Uma ideia de honeypot, né? Claro que você também pode monitorar isso na rede, coisas do tipo. Mas ele pode mandar encriptado via rede, né? E aqui, né, descompactar alguma coisa com senha e criar no file system. Nesses casos o file grab vai atuar. Via rede você não conseguiria, porque ele vai colocar a senha na mão. Inclusive o ransomware
que parou lá o trem de São Francisco, né, o HDD Crypto, posso até deixar o link aí depois, ele fazia isso, o cara colocava na mão, ele entrava na máquina, onava a máquina, depois ia lá com o Rancher, fazia o upload na mão e colocava, ou o download, né, da máquina vítima, e colocava uma senha e tal, tudo na mão. E assim vai. Então, com um honeypot simplesmente capturando a rede, você não pegaria esses arquivos, porque tinham senha, né, eram comprimidos com senha. Já com o FileGrab daria para pegar, porque quando os arquivos eram descomprimidos em disco, o FileGrab iria copiar, beleza? Então essa é a ideia, gostei de fazer esse walkthrough aí, o código, foi legal para relembrar tudo que eu fiz aqui nesse código. Não é um código muito grande, como eu falei, ele está resumindo o core, né, do FileGrab, realmente é basicamente essas linhas aqui, né? Só com isso aqui, ou aqui ou lá em cima, né, tanto faz. Só com essa parte aqui, ó, tirando esse if, né, esse if não precisa. Só com essa parte aqui, o raise events que habilita o negócio, né, o objeto, e aqui o created e tal, o nome da função que você quer que rode quando o arquivo for criado, já funciona, né? Se você quiser, quando o arquivo seja deletado, eu quero uma outra função. Sem problema, só fazer isso aqui, o new file system, igualzinho tá ali, né? File system handler, no caso, né? Event handler. Daquele jeitinho ali, né? File system event handler, pá. E aí você coloca o nome da função, função quando deletar. Só isso, né? De boa. Aqui, comi alguma letra. Função quando deletar. O que você vai precisar criar? Você vai precisar criar essa função, que é quando deletar. Aqui o método, né? Que aqui é tudo orientação a objeto. O bichinho aqui, o Visual Studio, já até te ajuda aqui, ó. Gerar o método, né? Aí você manda gerar o método, ele já gerou, dá um clique lá, pronto, está aqui o seu método. E você faz. Quando o arquivo deletar, o que você vai fazer? Sei lá, message box, por exemplo. Eu vou mostrar uma message box, né, com o full path do arquivo, né, por exemplo. Né? Poderia fazer assim. Vamos ver se funciona assim. Né? Vou fazer uma message box com o full path do arquivo. Antes disso, deixa eu só ver se ele está rodando. Se tem algum FileGrab rodando, porque tem um que eu mandei lá pro além e não voltou. Só para não, né, dar conflito. Então, beleza, eu vou mandar monitorar aqui o desktop, por exemplo. Tá? Beleza? Né? Aí eu vou criar um arquivo. Echo para arquivo 1.txt. Tá lá. Agora eu vou deletar o arquivo 1.txt. Olha lá, funcionou. Tá vendo? Ele mandou aqui um message box, porque foi exatamente o que eu pedi para ele fazer. Um message box com o path do arquivo. Né? Então acabei de fazer uma modificação aqui. Tá vendo? Para quando isso for deletado, ele executar uma função quando deletar, e essa função, você dá um Ctrl clique aqui, eu pedi para colocar um message box. Você faz o que você quiser, o controle é seu. Beleza? Então é isso. Espero que esse walkthrough, né, pelo código do FileGrab inspire você que está assistindo aí a criar algum projeto, sei lá, em C#, ou usando essa classe File System Watcher. Eu só encontrei essa classe nessa linguagem, lembrando que por que eu escolhi o C#? Não foi porque eu gosto, tá? Eu simplesmente falei assim, ó, onde tem uma classe pronta para ficar monitorando o evento de file system? Eu busquei qual linguagem tem, o .NET tinha, eu fiz em .NET, acabou, entendeu? Se fosse em, sei lá, Ruby, eu teria feito em Ruby, não interessa, entendeu? Eu não sei programar em Ruby, mas a gente aprende, né? Não tem grilo. Então, eu fui pelo caminho mais fácil, né? Senão eu precisaria ler o file system, ficar fazendo um loop, sei lá, por todos os diretórios, não sei lá como é que como é que implementa uma classe dessa. Nem quis saber, né? Se achei uma pronta, ok. Se eu não tivesse achado uma pronta, talvez eu tivesse tentado fazer a minha. Mas como eu achei essa File System Watcher aqui, essa classe muito legal, se você googlar, né, você vê todo aqui tem todo, tá vendo? Tudo como ela funciona e tudo. Mas se você googlar também, você vê a documentação dela. Como eu achei isso pronto no .NET, eu usei. Beleza? Então espero que isso inspire vocês também a utilizar
as coisas que tem prontas aí no .NET ou em qualquer outra linguagem, ou até mesmo essa classe para criar algum projeto, né? Caso queiram, né, clonar o repositório do GitHub, fazer alguma alteração, corrigir o bug, implementar esses to-dos aqui que tem no FileGrab, seria muito legal também. Eu parei, né, no 0.4, foi a quarta vez que eu fiz um release alpha, nem está pronto, enfim, nem está pronto, na real. Mas como para mim ficou funcionando, e eu fiz basicamente para usar, quando eu precisava fazer isso com o Honeypot, me atendeu. Né? Em alguns casos, na maioria dos casos me atendeu. Mas quem quiser ajudar, né, souber programar em C# ou quiser aprender, está aí uma oportunidade de um código razoavelmente simples, né, e livre. Beleza? Bom, esse vídeo já ficou grande demais. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Curtam aí, né, compartilhem, façam todo o processo, inscreve no canal, toda aquela coisa para dar o apoio pra gente. E, claro, mentb.in/apoie, né, a gente conta com o apoio de vocês para continuar entregando conteúdo de qualidade, conteúdo curso. A gente está com aula, tem o Pythonix, né, tem o curso Zero, que é o curso de Engenharia Reversa Online, que tem aula sábado sim, sábado não, tem as entrevistas, enfim, para que todos esses projetos continuem, o nosso site, mentebinaria.com.br, para que tudo isso continue, a gente precisa do apoio de vocês. Tem um monte de pessoas envolvidas, um monte de custos envolvidos, que se vocês quiserem manter, né, é interessante que vocês apoiem, senão a gente não consegue se manter, tá bom? Beleza, galera? Muito obrigado pela audiência, por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo e tchau!